Olá, meus amores! Estou aqui de volta agora! Uhul! Vamos lá. Então, na aula passada, no vídeo passado, a gente aprendeu sobre a nomenclatura, né? O que é frase, o que é oração, o que é período. E a gente viu um pouquinho a diferença entre sujeito e predicado. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. A gente vai trabalhar o conceito de predicado e vamos ver aí o que é, como que a gente identifica o sujeito e o predicado nas orações que a gente começar a ver a partir de agora, tá bom? Arrumei meu número, tá? Então, esse é o meu contato, 98857-2075. Se você tiver dúvida, dificuldade ou quiser fazer algum comentário sobre o vídeo, só me mandar uma mensagem no WhatsApp, ok? Então, bora lá. Repetindo, então, a gente viu que o sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa e o predicado é o que se declara a respeito do sujeito. Então, quando eu identifico o sujeito, fica mais fácil de saber que o que sobra vai ser predicado. Até aí, tudo tranquilo, vimos esses exemplos e paramos na frase, na oração, que não tem sujeito, e isso pode acontecer em algumas estruturas de verbo, tá? Então, vamos lá. Gosto muito desse professor, o professor Noslen. Ele também é muito divertido e tem vários vídeos legais. E ele fez essa postagem, eu achei legal compartilhar com vocês, dos tipos de sujeito e dos tipos de predicado, tá? São classificações que os sujeitos podem apresentar pra gente. E eu acho muito importante você já saber, tá bom? O sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Ou seja, vai ser uma palavra só que vai trazer o sentido do sujeito perfeito para você. Quando eu falo uma palavra só, quero dizer uma palavra que vai produzir o sentido de sujeito. Vai ser esse ser sobre o qual se dá uma informação, tá? Uma moto passando na rua. Então, vamos supor, Maria comeu o bolo. Quem comeu o bolo? Maria, é isso aí, tá vendo, Maria? Ó, a Maria comeu o bolo e não deixou bolo para ninguém. Brincadeira. Bom, eu poderia falar, a Maria comeu o bolo. Não poderia? Teria algum problema se eu falasse a Maria comeu o bolo? Nenhum. Qual vai ser o núcleo desse sujeito? Vai ser a ou vai ser Maria? Maria, exatamente. O a é acessório, ele não é o núcleo, a palavra mais importante desse sujeito, tá? Outro exemplo agora, olha só. Maria e Ana estudam no 7º ano. Ó, quem estudam no 7º ano? Maria e Ana. Agora mudou. Quantas palavras mais importantes eu vou ter nesse exemplo que eu acabei de falar? Isso mesmo. Eu tenho Maria e tenho Ana. Então, eu tenho duas palavras que são núcleo. Nesse caso, eu tenho um sujeito composto. É quando eu tenho dois ou mais núcleos. O sujeito oculto ou desinencial é aquele que ele aparece, ele é vergonhoso. É um sujeito que ele tem vergonha, sabe, de ser exposto, de ser assim. Aí ele aparece no final do verbo. Por exemplo, fui ao supermercado. Quem fui ao supermercado? Eu. É isso aí. Como que eu sei que é o eu? Por causa do final do verbo. A desinência desse verbo, tá? E a desinência, ela aparece em todos os finais dos verbos e indicam aí a pessoa que está vivendo a ação do verbo. Lembrando que a gente só tem 6, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Muito bem. Agora, olha que legal. O sujeito indeterminado, ele não aparece nem na desinência do verbo, nem no final do verbo. O sujeito indeterminado, eu gosto de chamar que é o charada. Ele deixa uma dúvida para quem lê. Quem que praticou a ação do verbo? Quem que viveu a ação do verbo? O sujeito indeterminado é justamente não te deixa saber. E a gente tem dois casos que funcionam assim, tá? Quando o verbo termina na terceira pessoa do plural, no eles,
ou quando o verbo termina na terceira pessoa do singular, o ele, mais a partícula ser. Por exemplo, vende-se casa. Quem vende a casa? Roubaram a bicicleta. Quem roubaram a bicicleta? Não sei. Isso é muito comum a gente encontrar, sabe aonde? Vou contar para vocês. Nos grupinhos de fofoca. Você ouviu? Nossa, já parou para pensar que todo fofoqueiro, quando ele vai fazer uma fofoca, ele usa o sujeito indeterminado? Menina, mas disseram que o fulano de tal fez isso, fez aquilo outro. Disseram. Quem falou? Não sei, menina. Ó, vê, analisa aí se você conhece alguém que usa o sujeito indeterminado para fazer fofoca da vida do outro. Isso acontece. E o último tipo de sujeito é o inexistente. O inexistente, eu sei que não tem lógica, né? Como que eu vou falar de um ser que pratica? Olha só a definição, é um termo sobre o qual se dá uma informação. Então, eu tenho um sujeito inexistente, um sujeito que não dá para dar informação? Eu sei, é complicado, mas é a classificação, a gente tem que seguir. Então, olha só, o sujeito inexistente, ele é muito comum da gente encontrar quando o verbo é impessoal, ou seja, quando o verbo não precisa de nada. Nasceu, morreu, amanheceu, anoiteceu, choveu. São verbos que não precisam de sujeito, tá? Choveu em Barra Mansa. Choveu. Quem choveu? Não tem lógica fazer uma pergunta dessa para o verbo. Então, os verbos que indicam fenômeno da natureza são impessoais. Os verbos, quando indicam hora, são impessoais, tá? Então, é mais fácil de identificar um sujeito inexistente em alguns momentos, tá bom? Qual que eu acho que vocês vão ter dúvida? O sujeito oculto ou desinencial. Eu acho que vocês podem ter um pouquinho de dúvida e vão confundir com o sujeito indeterminado. Os outros três, vocês vão tirar de letra, tá? Então, meu conselho para vocês, estudem esses sujeitos que vocês tiverem mais dificuldade, tá? Na nossa atividade dessa semana, a gente vai ter exercício aí de identificação, beleza? Agora, tipos de predicado. Só são três, é muito fácil. O predicado verbal, que é aquele que tem um verbo, que indica uma ação, que tem um significado pleno e tal. Esse verbo, tá, vai ser a palavra núcleo do predicado verbal. Muito fácil. Já o predicado nominal é quando o verbo não tem um significado completo. Por exemplo, Vanessa é professora. Qual que é o núcleo desse predicado? A gente já sabe que Vanessa é o sujeito. Agora, qual que vai ser o núcleo desse predicado? Vai ser é professora. Qual vai ser a palavra mais importante desse predicado? É o é ou é professora? Professora. Então, o núcleo do predicado nominal vai ser o nome. Vai ser a característica que vai acompanhar esse verbo aí. E o verbo que faz parte desse predicado, a gente chama de verbo de ligação, porque ele não tem um significado, ele está ali justamente para ligar o sujeito a uma característica, tá? É muito fácil isso. E o predicado verbo nominal, ele junta essas duas classificações. Então, eu vou ter um verbo indicando ação, mais uma característica, mais um nome que vai ser núcleo desse predicado verbo nominal. Vou dar um exemplo. Vanessa chegou atrasada ao trabalho. Aconteceu por causa do ônibus. Bom, Vanessa é o sujeito. Chegou, um verbo que indica aí tem um significado. Atrasada é uma característica. De quem? Da Vanessa. Então, eu tenho aí um predicado verbo nominal. Eu tenho um significado e eu tenho aí uma característica do sujeito, que é o que classifica aí o predicado nominal. Beleza? Vai ficar muito fácil quando vocês começarem a fazer os exercícios. Aqui eu repeti os tipos de sujeito para você
conhecer, tá? Com os exemplos. Então, faça a leitura aí desse slide nesse momento. E eu coloquei aqui como identificar o sujeito para você. Então, primeira coisa, você vai encontrar o verbo da oração e vai perguntar para esse verbo quem. Quem estava triste? Olha lá. Quem estava triste? A resposta vai ser a menina. Muito bem, esse é o sujeito, a menina. Agora, qual é o núcleo desse sujeito? É a ou menina? Menina! Muito bem, você é muito inteligente. Isso aí. Olha o exemplo 2. O computador foi levado para o concerto. Concerto com S. Tá certíssimo. Certíssimo. Então, o computador foi levado para o concerto. O que foi levado para o concerto? O computador. O sujeito. É isso aí. Muito bem. Agora, qual é o núcleo desse sujeito? É o ou computador? Computador! Isso aí, muito bem! E aí nós temos um caso de sujeito simples, né? Que nós vimos aqui que tem um núcleo só. Aí tem Camila e João foram à praia. Quem foram à praia? Quem? Camila e João. Eu tenho 2 núcleos aí. Ó, foram à praia ontem. Olhando para, gente, olhando para essa oração sem nenhum contexto, sem nada, ela te dá o sujeito? Ela deixa o sujeito aí na dúvida, uma interrogação. Quem foram à praia? A fofoqueira de plantão já tá se coçando querendo saber quem que foi, tá? Mas aí a gente não sabe essa resposta. Então, sujeito indeterminado. O oculto, ou desinencial, ou elíptico, tem esse nome também. Eu gosto de chamar de sujeito desinencial, porque a gente consegue resgatar o sujeito pela desinência aí do verbo, tá? Ó, quem foi à praia? Ele ou ela? Isso aí, muito bom. Quem fui à praia? Eu. Isso, muito bem. E por último aí, ó, nós temos o fenômeno da natureza, choveu ontem, que não precisa, né, do sujeito. Quem choveu, não tem lógica essa pergunta. Há muitas pessoas lá, o verbo haver, com o sentido de existir, também não tem sujeito. Quem há? Não tem lógica essa pergunta. E fazer com sentido de tempo, tá? A maioria dos verbos com sentido de tempo não vai ter sujeito, hein? São impessoais. Por exemplo, faz 10 anos. Quem faz? Não tem lógica, tá? Então, não precisa de sujeito nesse tipo de oração. E como que a gente identifica o predicado agora? O predicado nós vamos identificar toda vez que a gente vai questionar o verbo. A gente localiza primeiro o sujeito e o que sobrar vai ser predicado. Então, depois que você selecionou o sujeito, você vai perguntar para esse sujeito o que está acontecendo com ele, o que aconteceu. O que sobrar, o que não for sujeito, vai ser predicado. Olha lá, ó, olha o exemplo. O rapaz apaixonado enviou 100 rosas à namorada. Nossa, ficou pobre, porque rosa é muito caro. Bom, vamos lá. Enviou. Quem enviou 100 rosas à namorada? O rapaz apaixonado. O que o rapaz apaixonado fez? Olha a pergunta, ó. O que o sujeito fez? Enviou 100 rosas à namorada. Então, vai do verbo até o ponto final, é predicado. O que não for sujeito, vai ser predicado. Agora, olha que legal esse exemplo de baixo, ó. Houve fraude eleitoral no Paraná. Ó, o haver, quando tem sentido de existir, é impessoal, lembra? A gente viu isso agora. Perfeito. Tem o haver aqui, tem sentido de existir, não tem? Tem. Nesse caso, nós temos somente predicado. Eu não tenho sujeito. Então, no sujeito inexistente, pensa comigo, provavelmente nós só vamos encontrar predicado na oração.
Tá vendo? Olha que legal. E eu agradeço aí a atenção de vocês. Qualquer dúvida ou dificuldade, entre em contato comigo, ok? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Fui!